Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um de Papo na Table. Hoje eu tô recebendo aqui a arquiteta Denise Mota. Quero te agradecer pela sua presença. Eu já conhecia a Denise antes e acho ela maravilhosa. Fala super bem, muitíssimo educada em todas as oportunidades que eu tive de te encontrar. Obrigada. Então, quero te agradecer pelo seu tempo, de você vir aqui e contar um pouquinho da sua história pra gente. Camila, eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada de estar aqui, podendo conversar um pouquinho com você sobre o meu assunto predileto, que é a arquitetura. Eu acho que é um assunto extremamente importante para a sociedade, muitas vezes abordado de forma equivocada. Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui para esclarecer um pouquinho, né, do que é a arquitetura para as pessoas, até para, a partir do momento que elas entendem melhor o que é, né, o nosso trabalho, elas conseguem, de fato, acessar todo o potencial que a nossa profissão tem para oferecer para as pessoas. Isso mesmo. Meu marido é arquiteto, já te falei isso. Mentira! Verdade, lá em casa, assim, eu não escolho nada. Eu ele sei que ele não atua, mas atua, assim, em casa, na nossa casa, sabe? Nas nossas coisas, assim, mas não... Que bacana! Pois é. É porque a arquitetura é um estado de espírito, não é só uma profissão. Então, uma vez arquiteto, mesmo que ele não esteja no mercado, né? Isso. Que bacana! E o Quem olhar é seu crítico, marido? assim, Ricardo Rocco. Ricardo Rocco, que bacana. Ele é chileno, pode ser que você não conheça por isso. Que chique. Ele veio Isso pra eu Itabira. sabia. Que ele é chileno? É, sim. Gente, tá Que vendo? bacana. Ele é arquiteto. Vai ser um prazer conhecê-lo um dia pra gente poder tomara. trocar figurinhas. Gosto né? disso, vou querer sim. Mas aqui, gente, olha só, uma curiosidade. A Denise, ela tem uma transição de carreira aí que ela, você mudou bastante. Você saiu do mercado financeiro, foi pra arquitetura. Sim, Trocou eu fiz o dress administração code de empresas pelo na EPI. PUC. É mais ou menos isso, né? Tipo isso. E me conta essa transição. O que foi isso? Antes, eu preciso te contar uma outra curiosidade. Conta! Você não sabia disso? Que eu fiz estágio no setor de marketing da Localiza e que eu trabalhei com a Cristina? Mentira! E eu vi Com a você Cristina falando. Pinto? Jesus! Jesus! Estamos encontrando, né, conexões Qual ano aí que na foi vida. isso? Eu acho que foi 2005 ou 2006. Foi super legal. A Localiza é uma empresa incrível. Maravilhosa de se trabalhar. Exato. Não, eu fui mais adiante. Menina, que chique! Quase que encontramos, porque foi no mesmo setor, né? Você trabalhou no setor de marketing também, né? Que Então, legal! Tá vendo? Gente, tudo na vida tá entrelaçado, né? É verdade. As coisas assim. Quando que eu ia imaginar? Você é itabirana? Eu sou itabirana. Mas eu fui pra BH, né? Pra fazer ensino médio, né? Então, fui ficando, fiz faculdade, enfim. Gente, né? que chique! Que chique! Pois Gostei de saber. Mas então, voltando, né? Pra área financeira. Na verdade, minha família é de comerciante. E é interessante que... Quando eu era criança, eu sempre gostei de coisas relacionadas à arquitetura. Mas como eu não conheço nenhum arquiteto, eu não sabia que aquilo podia ser uma profissão. Só para contextualizar, olha o que eu gostava de fazer, assim. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos. Eu gostava de pegar aquelas cartilhas de empreendimento imobiliário que tem as plantas, né, para vender. E gostava de colocar debaixo do papel e desenhar a minha planta. Eu era criança. Fazia a menor ideia, pra mim aquilo era uma brincadeira, né, gostava de desenhar pessoal de hoje, acho que não vai nem entender do que eu tô falando, né, paintbrush. Desenhava paintbrush, os desenhos em 3D, de quarto, sala, eu gostava disso, pra mim era uma brincadeira, mas na época que eu fui fazer vestibular, eu não conhecia nenhum arquiteto, não sabia muito bem o que era a profissão, fiquei em dúvida entre arquitetura e administração, fui influenciada, né, pela família, minha irmã na época fazia administração também, e fui, e acabei entrando pra área financeira, que a princípio parece que são áreas que não tem nada a ver, mas que servem muito de base para a minha atuação como arquiteta. Primeiro porque eu acredito que essa experiência de vida e experiência profissional fez de mim uma arquiteta bem pé no chão. Então, tudo que eu vou fazer, além de levar em consideração os sonhos dos clientes e a nossa criatividade, que é natural,
é muito focado na viabilidade das coisas, sabe? Se aquilo vai ser execuível de fato, se aquilo tem relação com a realidade do cliente, né? Se a gente vai conseguir executar. Então, isso é muito importante para que eu entregue para os meus clientes hoje a satisfação que é de fato morar dentro do projeto. Porque muitas vezes a gente não tem essa noção de mundo, esse pé no chão, às vezes a gente entrega para o cliente um sonho, uma possibilidade, que ele compra aquele sonho, ele é leigo, ele não sabe que aquilo, às vezes, não é para ele, e às vezes tem uma experiência extremamente triste e frustrante de chegar, às vezes, no meio de uma obra e ter que abandonar. Então, assim, a administração, o mercado financeiro me influenciou demais como arquiteta. Então, eu acho que não foi um tempo perdido, foi uma volta que eu dei na vida, mas que eu tinha que dar para me fazer uma pessoa e uma profissional um pouquinho melhor. Né? Com certeza. E assim, essa questão, né, de transição de carreira, eu acho que é sempre uma questão delicada. É sempre uma questão delicada. Primeiro porque envolve a gente dar um passo como se fosse para trás. Segundo, trazer para o mundo esse passo. Ah, mas por quê? Não deu certo? Será que não tá ganhando dinheiro? Será que não tá feliz? Será que foi demitida? Será a gente lidar com aquilo ali, sabe? Com aquele tanto de coisa e se justificar, porque a gente cobra, que mesmo sendo bem resolvida, mesmo a gente se cobra isso. Quando eu resolvi fazer a transição de carreira, eu era gerente geral de uma agência. Então, eu tinha um cargo que muita gente vislumbra. E eu eu já era casada, eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, e eu lembro muito bem de chegar uma pessoa, que era uma pessoa que eu nem tinha intimidade, assim, mas eu acho que ela não se conteve. Porque ela virou pra mim e falou assim, o que mais você quer? Entende, assim, como que é essa cobrança? Uai, na cabeça dela, poxa vida, eu já tinha tudo, o que mais que eu queria, né? Mas, na verdade, de fato, eu estava bem estabelecida na minha profissão e na minha família e na vida, estava tudo certo mesmo. Mas me faltava uma coisa muito importante, que é um princípio, né? Eu não consigo ver o trabalho como apenas um meio de ganhar dinheiro. Eu vou levantar da minha cama, vou ali, né, usar o meu tempo, te trazer uma solução, você me dá seu dinheiro, eu vou embora, tchau, cada um pro seu canto, entende? Então, eu encontrei na arquitetura e eu precisava disso, uma forma de passar os meus dias me sentindo útil, ter uma vida de fato que eu acho que para você prestar um serviço, você tem que saber servir, sabe? E eu acho que a arquitetura trouxe isso para minha vida, sabe? Eu acordo na segunda-feira. Claro que a gente tem momentos desafiadores, todo mundo tem, né? A vida não é um morango, a profissão de ninguém a gente sempre tem desafios. Mas eu acordo toda segunda-feira muito feliz de fazer o que eu faço, porque eu tenho muita convicção de que eu entrego uma mudança positiva na vida das pessoas. Eu me sinto útil e me sinto importante, né? Por aquilo que eu consigo proporcionar com o meu trabalho. Até porque a gente está falando de lar, a gente está falando, às vezes, de um lugar que a pessoa vai trabalhar, que vai ter ali seu ganha-pão, e envolve tanta coisa, assim, também. Igual eu sempre falo muito com meu marido disso. Eu quero tantas coisas lindas, assim, para quando a gente tiver a nossa casa aqui em Itabira, porque a nossa casa mesmo é a nossa casa de Belo Horizonte, que a gente pensou em morar, enfim, mas a vida foi acontecendo e a gente veio para cá. E que eu vejo muito, assim, hoje na arquitetura, até conhecendo meu marido, depois de ter prestado serviço lá na Porto Belo, não sei se eu tô errada, se eu tiver você me corrija, mas que eu percebo muito que a gente às vezes pensa, né, que o arquiteto tá ali para... Não tô diminuindo, mas muita gente leiga acha que o arquiteto vai colocar um lustre, que o arquiteto vai colocar detalhes ali, mas que na verdade o que eu vejo eu de fora é que um arquiteto vai transformar em funcional algo que eu vou passar a minha vida ali. Para você ter uma ideia, lá antes do nosso imóvel em Belo Horizonte, tinha, menina, um porcelanato que era a coisa mais linda, mas aquilo na vida real... Aquilo ali era uma tranqueira. Eu
com um menino pequeno, sem rede de apoio em Belo Horizonte, a faxineira ia uma vez na semana, um fio de cabelo que caía meu da amamentação, eu via ele ali. E pra tirar. Então aquilo não era funcional pra mim. Não era funcional. Isso é um exemplo, assim, que eu tô dando. Mas que hoje eu percebo que tem muito disso. Que pode ser bonito e funcional. E quem vai me falar isso não é o arquiteto que vai pendurar um lustre ali. É o arquiteto que vai olhar para o meu sonho. Isso. Entende? Exato. Camila, tá muito na moda nas redes sociais. Tem uma trend, né, que é bonito, mas não funciona. E assim, a verdade é que aquilo me irrita. É verdade, porque aquilo leva uma desinformação para as pessoas. As pessoas começam a pensar que dentro da arquitetura existe uma receita de bolo. E não é assim. Aquilo que é funcional para você não vai ser para mim e vice-versa. Então, assim, o bom profissional, qual que é o papel dele? É ele conseguir, em primeiro lugar, te conhecer a fundo e entender muitas vezes aquilo que você ainda nem conseguiu entender por conta própria. Então ele faz uma parte assim parecida com um psicólogo, sabe? Já ia falar isso. E com o conhecimento técnico que o bom profissional tem, ele vai trazer esses seus desejos mais intangíveis para a realidade. Sabe? Dentro do que é possível. Lá no seu imóvel, no seu lote, no seu financeiro, sabe? E assim, as pessoas tendem a acreditar que o arquiteto, ele faz apenas uma parte de decoração. A maior função do arquiteto é trazer beleza para o espaço. E, na verdade, e aí eu acho que é onde as pessoas acabam não conseguindo aproveitar o potencial que a arquitetura tem para entregar, né? O arquiteto, ele vai entender desde aquilo que você deseja para te ajudar a escolher um lote, para te ajudar a entender qual o dimensionamento, qual é o seu dia a dia, qual é o fluxo que vai ter uma casa dentro daquele lote que ele já te ajudou a escolher, enfim, vai orientar no quesito, vai entender se para você é mais importante você ter uma fachada imponente, porque às vezes você quer. E tá tudo bem, tem gente que quer demonstrar que venceu na vida e tá tudo bem e vai te auxiliar nisso. Tem outra pessoa que vai valorizar mais ter uma privacidade e vai querer até uma casa mais modesta por fora. Então, assim, a gente vai entender isso e vai viabilizar essa realidade. Então, é muito, 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 muito mais profundo do que as pessoas imaginam. E, assim, e o que a gente faz é tão importante, eu costumo dizer, eu já atendi muitas casas de alto padrão, assim, só pra você ter uma noção, eu já fiz casa de quase 1 quilômetro de área construída, uma casa de uma família. E também já fiz muitas casinhas, Minha Casa Minha Vida. Então, o que eu consegui concluir, né, de todas essas experiências e todas essas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha profissão, que não importa qual é o patamar financeiro que a pessoa tá. Não importa. A casa dela é sempre um investimento da vida. Então, ela vai se esforçar para colocar tudo de melhor que ela conseguiu conquistar na vida ali, sabe? Então, daí vai a importância do que a gente faz. Porque, assim, é muito necessário, já que você está fazendo um investimento da sua vida, você fazer um planejamento orientado. Porque, exemplo, você vai no supermercado, certo? Você sabe fazer compra no supermercado, não sabe? Sim. Vai sem planejar, vai sem uma lista. Você vai voltar com coisa que você não precisava e você vai esquecer coisa que você precisava. Imagina, gente, uma obra, na complexidade que é uma obra e o custo financeiro que é uma obra, né? Então, assim, nós estamos aqui para realmente viabilizar isso para as pessoas. E, assim, no mundo ideal, quando é o momento de chamar um arquiteto? Boa pergunta. Muito comum as pessoas tentarem primeiro fazer um desenho por conta própria, depois pedir ajuda pro pedreiro, depois pedir a marcenaria para dar um help, e na hora que começou a dar as coisas erradas, chama a gente. É comum demais. E aí, na hora que chama, tá desesperado, porque já tá morando numa obra e por aí vai, né? Nossa. Gente, obra é o seguinte... É muito importante a gente ter tempo hábil para trabalhar com qualidade, para que a gente possa
né, ter as etapas do projeto. Primeiro, conhecer o cliente. Segundo, conhecer o ambiente, né, em que aquilo vai, né, aquele projeto vai ser desenvolvido. A gente poder desenvolver o projeto, a gente poder ter a oportunidade de, às vezes, ajustar um projeto, porque eu entendo que trabalhamos com um serviço intangível, então fazer ajustes no projeto tem que estar no escopo do contrato, tá, gente? Dica. Isso é importante, né? Não é para sempre, mas é importante combinar isso com o arquiteto. Mas, enfim, fazer alterações no projeto para que você construa com tranquilidade e segurança daquilo que você está aprovando faz parte do processo, é importante. Então, para isso, a gente precisa de tempo, certo? Tempo para poder orientar os fornecedores, conversar com os fornecedores. Então, para você ter uma obra bem feita, precisa de tempo. Então, respondendo a sua pergunta, se você vai construir uma casa do zero, no mínimo 1 ano de antecedência. Você tem processos legais, você tem aprovação, prefeitura, liberação de alvará. Então, assim, não depende só de você sentar com o arquiteto e desenvolver um desenho. Né? Tem muito mais coisa envolvida aí, né? E numa reforma, pelo menos 6 meses de antecedência. Pra você conseguir fazer isso com tranquilidade. A gente consegue trabalhar mais rápido? Com certeza, principalmente em projeto comercial. Às vezes a pessoa depende de um ponto comercial, tá pagando aluguel. Então a gente trabalha com uma frente de trabalho mais de urgência, né? Mas assim, você pode ter certeza que você vai perder muito do tempo até para você absorver, né? Quais são as nossas sugestões para que você consiga tomar decisões acertadas. Então né? vamos supor, se o cliente chegar para você e falar assim, ó, eu já construí, eu não tive arquiteto no começo, o pau tá quebrando e eu preciso de um arquiteto agora. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E aí a gente vai... Não é o ideal, mas... não é o ideal. Mas aí a gente vai entender em que ponto que tá. Às vezes é necessário parar a obra um tempinho, né? Alguns dias, 15 dias, não sei, depende, né? Depende da situação em questão. Mas a gente consegue dar alguns jeitos. E como que funciona lá no seu escritório, o desenvolvimento de um projeto? Desde o briefing até a entrega do projeto? Primeira coisa, hoje nós somos uma equipe de 5 arquitetos. Primeira coisa, né, a gente tem uma equipe de profissionais qualificados porque eu valorizo muito a qualidade técnica do que a gente entrega. Qualidade técnica na arquitetura é algo muito importante. A responsabilidade técnica, porque a gente lida com segurança, né? Segundo, não menos importante, é essa questão, e eu costumo falar muito com a equipe, gente, não esquece o motivo pelo qual a gente está aqui. A gente não está vendendo papel. Então, um projeto, ele pode ser perfeitamente correto tecnicamente, mas se ele não atende aquele indivíduo, né, dentro da individualidade dele, essa pessoa dentro da individualidade dela, ele não é um bom projeto. Se ele não se tornar uma obra construída, ele não é um bom projeto, certo? E aí a gente, né, define com o cliente de forma muito organizada como funciona o projeto. Então a gente tem as etapas bem esclarecidas para os clientes, para eles ficarem tranquilos durante o desenvolvimento desse processo, né? Então a gente começa com a parte inicial de estudos, legislação, entender o cliente, fazer levantamento de medidas no local. Passa para a parte de estudo preliminar, que é onde a gente faz as plantas, a gente faz os ajustes, a gente faz as 3Ds, que diga-se de passagem, essa parte de representação visual, que é onde os clientes adoram e eles tendem a achar que é só aquilo, né? Que a gente faz a 3D, né? Mas é algo que eu prezo muito para a gente entregar com a maior qualidade possível, porque é onde o cliente que não tem o conhecimento técnico que a gente tem, consegue ter tranquilidade e se sentir seguro com aquilo que ele está aprovando. E em seguida a gente passa para a parte do detalhamento técnico, que é aquele projeto técnico que vai para o marceneiro, para o pedreiro, para a marmoraria, enfim. E essa parte do detalhamento técnico é uma parte muitíssimo importante e a gente faz muita questão de ser completo e profundo. Por quê, Camila? Porque é ali onde moram
a solução ou os problemas da obra. Principalmente no que tange a compatibilização entre os vários envolvidos numa obra. Exemplo, né, se eu preciso ter uma tomada debaixo de uma bancada, por exemplo, porque eu sei que lá no final a marcenaria vai embutir um eletro ali, certo? Se o pedreiro esqueceu e foi passando, aquilo vai dar problema. Ou às vezes o pedreiro deslocou essa tomada, sabe? Porque ele não sabia o que ia ter lá na marcenaria. Então aquilo vai dar problema lá na frente, né? São os BOs de obra. A maioria vem daí, compatibilização. Então, a gente faz muita questão de, né, a gente já tá maduro, né, no mercado, já tá experiente, sabe onde são os pontos que costumam ser mais problemáticos, é onde eu coloco avisos. Às vezes, eu não preciso, tecnicamente, colocar pro pedreiro que ali tem uma caixa de tomada e avisar para que é aquela caixa de tomada. Mas eu faço assim mesmo. Olha, ponto para futura torre de tomadas na bancada. Que aí, às vezes, ele faz com a maior boa vontade do mundo. Ele tenta corrigir. Colocaram uma tomada sobrando aqui e tira. Entendeu? Então, a gente faz o possível para fazer isso bem completo, para que o cliente tenha uma experiência de obra agradável, né? Que é o que a gente sonha em entregar. E a gente tem, né? Às vezes aparecem surpresas, é normal, né? Mas a gente tem conseguido fazer isso bem, graças a Deus. A gente percebe, né? Pelos sucessos que a gente vê aí na cidade, enfim, nossa. Eu sempre falo isso, gente, mas eu fico muito feliz quando eu vejo mulher, empresária, mãe, sabe, tendo sucesso. Isso pra mim é assim, nossa, realização de um sonho quando eu vejo outras mulheres conquistando, porque é muito também, difícil. Eu me inspiro eu também. em várias mulheres por aí, sabe? E eu acho que é por isso que eu não bater desisto. Exato. Ajuda a gente não desistir, porque não é fácil. Não é fácil. Né? Eu tava vendo uma postagem no Instagram outro dia, como é que é? Ninguém nunca subestime o poder de uma mulher que empreende com uma mão criando os filhos e outra mão cuidando de uma empresa. E é isso, gente. É totalmente isso. Mas aqui, voltando pro assunto. E a relação arquiteto e fornecedor? Nossa, essa é uma relação muito importante. Porque, assim, a verdade, Camila, é que eu posso entregar um projeto tecnicamente perfeito. Se eu não tiver bons parceiros que estão alinhados com o objetivo de entregar uma experiência de obra positiva para o nosso cliente, é muito difícil daquilo acontecer. E eles também têm que investir em conhecimento técnico. Isso é uma parte, inclusive, que eu acho que as pessoas ignoram muito e que é muito importante. Às vezes elas cobram que o arquiteto tenha conhecimento técnico, mas não cobra que o fornecedor tenha, né? Que o trabalhador da obra tenha. É a profissão dele, né? Eu acho que todo mundo, a gente falha, todo mundo é humano, todo mundo vai falhar, né? Mas a gente tem que buscar entregar o nosso melhor, né? E eu não faço nada sozinha. Por isso que eu valorizo muito os meus fornecedores. Eu vejo que hoje, assim, a minha principal fonte de aprendizado, eu adoro fazer um curso, tenho mania de fazer curso, mas a minha principal fonte de aprendizado são os fornecedores. É sentar com um marceneiro para entender algum detalhe, se aquilo que eu estou pensando é viável, se ele consegue me entregar, como que ele acha que aquilo funciona melhor. Então, assim, eu trabalho muito em parceria, porque, assim, eu nunca vou saber profundamente sobre tudo, sabe? Eu sou generalista, entende? Busco aprender cada vez mais sobre cada assunto, mas é humanamente impossível, né? Então, assim, eu acho que dessa forma eu ganho demais, sabe? Eu aprendo demais, trazendo eles para trabalhar junto comigo, né? E outra, não tem nada pior, eu acho, para o cliente do que jogo de empurra. É um jogando a culpa no outro, né? Quando a gente trabalha com uma equipe de qualidade, uma equipe profissional, muitas vezes o cliente ele não fica nem sabendo do problema, né? Ele vai ficar sabendo de um problema se a gente depender de alguma decisão dele,
entendeu? Pra gente resolver aquela questão. Senão, muita coisa, né? Com os bons parceiros, os bons profissionais, a gente resolve. Então, assim, enquanto isso, o cliente tá lá, fazendo o trabalho dele, vivendo a vida dele, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Saber trabalhar com humildade, saber trabalhar com parceria e sabendo ouvir, né? E agregar o que o outro tem pra contribuir, né? Todo mundo ganha. É verdade. E a gente até falou no início sobre a questão das redes sociais, né? Que a gente vê muito conteúdo viral, de antes e depois e tal. E teve essa frase icônica, né? É bonito, mas não funciona. Mas não funciona. Você até falou sobre isso. E aí você não falou exatamente... a gente foi mudando o assunto, enfim. Qual a sua opinião? Cara, é isso. Sobre isso. Falando. Mas é assim mesmo, tá? O papo foi fluindo, né? Gente, é bonito, mas não funciona. Olha só, eu tive uma situação que eu, Denise, acho que não funciona. Eu vou te dar um exemplo. Escorredor de pratos que a gente coloca embutido dentro da marcenaria. Antigamente usava demais, aquilo caiu em desuso depois que o pessoal colocou embutido na bancada. E 2 projetos recentes, os 2 do ano passado, as clientes me pediram aquilo. E pra mim não funciona por quê? Porque na hora que eu tiro, que eu acabo de lavar o prato, que eu levanto pra colocar o escorredor, a água... No entanto, as 2 não abriram mão. Não, eu tenho e eu gosto. As 2 clientes. Então, assim, não tem receita de bolo. Eu acho que a grande receita de sucesso na arquitetura é você saber ouvir, porque as pessoas são únicas, né? Então, quando isso é divulgado na rede social, ou, tem umas coisas assim, gente, eu acho de péssimo gosto. Eu já ia te perguntar, só te cortando, se você tem... Qual trend que você baniria das redes sociais? Vai ser essa resposta. Eu não sei se eu vou falar corretamente, mas é algo mais ou menos assim, o pobre premium. Eu já vi coisas assim. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pra começar, é desrespeitoso. Eu acho de um mau gosto extremo, sabe? A pessoa tá lá colocando na casa dela o que ela acha importante pra ela, o que faz ela se sentir bem, o que ela... por exemplo, é proibido colocar porcelanato que imita pedra. Proibido por quê? Se muitas vezes o porcelanato ele tem um desempenho técnico melhor em alguns quesitos que a própria pedra natural, que é mais porosa. Mas existe uma elite que prega que se você não usar tudo natural, madeira natural, pedra natural, você é brega. Eu não concordo com isso, eu não concordo com essa linha. Eu acho que você tem que buscar ter uma casa com a qual você se identifica, buscar materiais que vão funcionar e durar naquele uso que você está aplicando. Isso é muito importante, né? Ter um material, isso depende muito do uso que você está aplicando. E o resto... Para com isso, gente. Para de seguir essas modinhas de rede social, porque isso aí é só atrás de vida, é desinformação, preconceito. Não gosto. Não gosto. Não, e é mesmo, né? A gente fica... É tanta coisa, assim, que o pessoal joga ali na rede social. E a gente fica, né? Eu fico pasma mesmo. Eu que trabalho com marketing, comunicação, às vezes eu vejo algumas coisas, assim, que... Será que é necessário? Será que é tudo em troca do viral? Tudo em troca do entretenimento? E as pessoas compram essas ideias e muitas vezes elas chegam no escritório e falam assim, mas eu posso usar? Não é brega? Mas você gosta? Uai, eu gosto, mas não vou colocar pra daqui a pouco eu não ficar bom. E não, gente, não. Eu acho que essa questão da arquitetura é um contexto. Né? Você cuidando da harmonia do contexto, você vai ter uma casa linda. Assim, eu acredito muito na simplicidade mesmo. Eu acho que, de uma forma geral, as casas mais simples tendem a ser as mais bonitas e principalmente as mais bonitas com o passar do tempo. Né? Isso é muito incrível, né? Ai, gente, falar de lar é uma coisa muito... É muito íntimo. É muito íntimo. E até pra você, eu imagino que a relação que você constrói, assim, com seus clientes, primeiro, de muita escuta, por tudo que você me falou até agora, né? Que não é algo simples, assim, de você entender, né? O que eu digo assim, por exemplo, até falando em termos técnicos, em qual momento que o seu cliente vai falar assim, é ela, é a Denise, é isso.
Eu acho que é principalmente lá no início, quando você ouvir, quando você conseguir entender para ele o que é esse projeto, como que isso vai se materializar e que não é fácil. Sim. E até faz muito sentido a questão de você ter dito que o mercado financeiro, a administração e tudo te deu muito subsídio para você construir, né, essa Denise arquiteta hoje e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco para quem tá chegando aí no mercado, né, essa geração que tá chegando, que eu acho que é uma geração muito diferente, assim, da minha e da sua também, né? Eu acho que tem muitas questões, muitos desafios, mas eu queria que você deixasse um recado para essa turma que tá chegando agora. Eu tenho um recado importante para essa turma. E vou entregá-lo aqui de todo o meu coração, porque, gente, escuta. Escuta, porque vocês vão ver com o tempo que é verdade. Quando eu estava na faculdade, um professor falou em sala de aula que com 5 anos de profissão, o arquiteto começa a entender o que está fazendo. Com 10 anos de profissão, ele já está pleno. E com 15 anos ele é um arquiteto sênior. Eu achei o maior absurdo do mundo. Mas por que eu achei aquilo absurdo? Porque não era o que eu queria, né? Deus me livre, né? Ter que passar tanto tempo, assim, além da faculdade, aprendendo. E eu acabei descobrindo, com o passar dos anos, com mais maturidade, que é a mais pura verdade. A arquitetura, ela tem uma gama de informações e complexidade muito grande. Então, a gente precisa de muito tempo para absorver. A gente sempre vai estar aprendendo, né? Isso aí, né? A gente está sempre tendo que estudar, tendo que aprender, mas demora. E o que eu vejo da galerinha que está chegando aí? Muita ânsia em receber e pouca preocupação em se comprometer. Pouca preocupação em entregar um trabalho real. Quando eu digo trabalho real, gente, é aquilo que eu falo assim, eu não estou entregando papel. Estou entregando uma solução para uma pessoa que vai viver ali. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. E eu não percebo, de uma forma geral, claro, uma disposição dessa geração em se comprometer com a responsabilidade que é o trabalho dela. Resultado disso, olha para você ver, Camila, quando eu abro um processo seletivo no escritório, para arquiteto, lota. Eu recebo muitos currículos mesmo. E muitas vezes o que eu identifico é que eles chegam no mercado sem condição de exercer a profissão. E muitos estão vendendo projetos por aí. Isso é muito sério. Né? Sem ter, no mínimo, segurança de entregar um projeto completo sozinho, sabe? Mas vende. Enquanto isso, inclusive, vou até aproveitar o espaço, estou com um processo seletivo para um estagiário lá no escritório, aberto agora. Olha aí, gente, aí, esse podcast é tudo, né? E só que quando a gente abre para estagiário, é muito mais difícil de você ver candidato. Gente, você está na hora de se aprender. Sem ter o peso de, às vezes, sustentar uma casa, que você está mais velho, sem ter o peso de ter uma responsabilidade técnica, de fato, ali que você tem que responder, né? E a faculdade não te prepara para o exercício da profissão, não adianta. Então, eu fiz estágio desde o segundo período da faculdade, entende? E mesmo assim eu formei com muitas inseguranças. Então, assim, aproveite o tempo, gente. Se preocupa muito mais em entregar o máximo que você tiver para entregar para o outro, em servir de fato, do que receber. Porque o trabalho devolve, eu acredito muito nisso. O resultado, ele vai vir no tempo certo, no tempo possível, mas ele vem, né? Você é muito pé no chão, né? Não pé no chão no sentido de, tipo assim, esperar cair do céu. Eu tô falando assim, eu sinto uma pitada de ambição, mas eu sinto muito pé no chão também. Muito simples, assim, no sentido de ouvir, de aprender com outras pessoas, embora tenha muito conhecimento, eu tô sempre aprendendo. Não sei se eu tô fazendo uma leitura Camila, certa. É interessante, né? Eu acho que uma coisa muito forte em mim é o compromisso com o outro. Às vezes eu tenho mais compromisso com o outro do que comigo mesma, né? É uma coisa que às vezes eu tento desenvolver comigo, assim, né? E é interessante que durante a minha trajetória profissional, além da arquitetura e na arquitetura, eu acho que, de certa forma,
eu sempre consegui obter um certo reconhecimento muito porque eu sou comprometida. E eu acho que as pessoas percebem isso, sabe? Nem é porque eu sou intelectualmente incrível, genial, não é nada disso, sabe? Eu acho que é só o fato de você poder contar comigo, de fato, confiar em mim, já faz o meu trabalho ser diferente, né? Nossa, incrível, incrível. Eu fico muito orgulhosa, de verdade. Obrigada. Claro que você trabalhou com a Cristina Pinto. É claro que você trabalhou com ela. Nossa, quando Pois você fala é. do prazer em servir, eu lembro como se fosse hoje das palavras dela, dos ensinamentos dela. E tudo isso faz muita diferença, né? E ela é uma dessas mulheres, né, assim, que inspiram, né? Ela... Muito. Muito, Ela- muito mesmo. Eu falei dela semana passada e agora lembrando assim, nossa, vem tantas coisas na cabeça. Não sei se foi semana passada. Enfim, acho que tem Foi um com a tempo. Juliana, Foi com a Ju. é. Isso. Não, foi em Eu vi. dezembro isso. Nossa, meu Deus, tá voando. Foi. o tempo. Eu achei que fosse num podcast que a Ju participou, que eu assisti. Foi. Eu só vi ela falando verdades, inclusive. só- É o que a gente vive. Menina. Não. Ah, mas aí você Mas ela pode vir sabe de o que ela novo. fala. E você pode vir de novo pra gente falar Ai, dessa vai ser um parte, prazer. desse assunto. Ó, se me botar pra falar de arquitetura, Aham. de empreendedorismo, eu adoro falar sobre isso. Então, a gente bate bastante papo. Ai, chique demais, adorei. E gostei da forma como você pontua as coisas, que dá pra gente entender aquilo na nossa realidade também, né? Que às vezes a pessoa fala algumas coisas sobre assuntos diversos e a gente fica assim, meu Deus, como que funciona? Mas eu consegui entender perfeitamente como que é o seu trabalho, como que funciona, quais são os pontos importantes ali. Certamente, se o meu marido bom. for atuar como arquiteto em algum momento, eu já vou ficar ali de butuca falando, não, é assim, é assado. E vai fazer consultoria com você. Ele vai tirar de letra, eu tenho certeza. Vai mesmo, ele é maravilhoso, né? E agora, só pra finalizar, assim, uma última pergunta. Como que você vê o papel do arquiteto, assim, profissionalmente e culturalmente falando, hoje? Então, o arquiteto, para começar, né, gente, a arquitetura, ele tá em todos os aspectos da nossa vida, né? A gente às vezes nem fala, não é uma área que eu atuo, mas o arquiteto, né, tem habilitação para tal no urbanismo, né? O arquiteto cuida de como, ou deveria, né? Porque em muitas prefeituras eu não vejo isso acontecer, mas deveria, né? O arquiteto, ele tá preparado para cuidar do desenvolvimento da cidade, né? Então ele vai desde o macro cuidar todas as questões muitas questões que influenciam a nossa vida no dia a dia, que a gente nem percebe, até o micro, né? Que é até como que você vive na sua casa, qual que é a sensação que você tem, como que é a interação da sua família, né? Porque a arquitetura, ela influencia muito isso, né? Como que você vive dentro da sua casa, se sua família fica mais isolada ou se ela fica mais próxima, se você recebe mais, se você convive mais com as pessoas. A arquitetura influencia muitas vezes na relação entre vizinhos, né? Então a arquitetura tá em tudo, né? E a gente... E às vezes as pessoas não sabem, né? Não Que a gente sabem. é capaz de entregar tanta mudança positiva na vida das pessoas. É né? mesmo, incrível. Nossa, isso abre um leque muito grande, assim, em relação à arquitetura pra mim. Não que eu vá fazer arquitetura e tudo, mas assim, no sentido de apreciar mesmo, sabe? A profissão. E te agradeço muito por ter vindo. Queria que você falasse pro pessoal que tá assistindo onde fica o seu escritório também, como que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes sociais ou presencialmente. Fala pra essa câmera ali, ó, pra gente fazer um corte maravilhoso. Camila, eu que te agradeço mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. É sempre um prazer, né, poder bater um papo com você. Ai, que linda. Então, gente, eu tenho um escritório, ele tá na Rua Suzinha de Sala, na Esplanada da Estação. E vocês podem me encontrar também no Instagram, arquiteta Denise Mota, @arquiteta Denise Mota. Pelo WhatsApp também, lá no Instagram você consegue entrar no link, né, para falar diretamente com a gente, pode chamar a gente lá e vai ser um prazer receber, né, quem deseja ter uma vida melhor, né, um investimento que retorna, né, pode procurar a gente, vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigada. Obrigada também por você ter vindo. Te desejo todo sucesso mesmo. Assim, Igualmente. parece bajulação, mas sabe quando a gente sente
Eu senti verdade em tudo. Não que eu não senti com os outros convidados, tá, gente? Ó, não vamos começar com ciumeira, Sem não. briga. Mas eu senti, assim, a sua competência em cada coisa que você me falou. Cada palavra que você me falou. Pra mim é muito profundo isso, eu vivo isso, é estado de espírito mesmo. Sim, é além de profissão. Eu acho que é por isso. Nossa, né? assim, eu senti, assim, de verdade, o seu compromisso, a sua entrega, o seu zelo ali, eu senti isso, assim, de verdade. E só Que por bom. isso, sem ter consumido algo do seu trabalho, eu já nossa, desejo parabéns também pela sua educação comigo, pela sua forma de me tratar em outros ambientes, inclusive, que a gente já se encontrou, que nem eu disse no início. Isso, pra mim, diz muito sobre a pessoa, sobre como aquela pessoa trabalha, e eu tenho notado muito isso. Porque eu, naturalmente, sou uma pessoa já expansiva, então eu quero conversar, e nem sempre isso é tão bem recebido. E você sempre foi muito querida comigo, muito, assim, em todas as oportunidades que a gente teve de se encontrar. Então, só posso te desejar sucesso. Tudo que eu faço, assim, desde a agência até o podcast aqui, é tentar trazer mulheres pro centro, pra gente mostrar que é possível, que é difícil. E, gente, é tudo difícil. Quando a gente fala de mulher, é tudo difícil. É difícil ter filho, é difícil querer ter filho e trabalhar, é difícil quem não pode trabalhar e ficar só com o filho. Então, a gente trava uma luta muito grande pra gente chegar nesse patamar aqui. É assim, ó, muita coisa. É muito apoio, é uma estrutura familiar consolidada. Às vezes a pessoa não tem uma estrutura familiar consolidada. Então, assim, merece todos os parabéns. Desejo, assim, sucesso do fundo do meu coração mesmo. Falo isso, assim, não tô buscando corte, podcast, nem nada. Tô falando de coração mesmo, tá? Camila, muito obrigada. Eu fico muito feliz com suas palavras. E você pode ter certeza que é recíproco, né? Também me inspiro muito no seu trabalho. Vejo o quanto você é dedicada, o quanto você é competente. Ai, se você ficar lá mais eu vou chorar. E eu acho muito bacana ter a oportunidade de ter pessoas como você, né, no meu caminho, porque a gente aprende demais, né, e se inspira. Obrigada mesmo. Ah, e você também Parabéns. me inspirou muito. Parabéns também. Ai, gente, delícia isso, né? Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a Denise nas redes sociais. A gente fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Um beijo.